Bem, amigos da Agora TV, está entrando no ar mais um programa Assunto Cidade. Programa que tem por hábito, com personalidades aqui interessantes da nossa sociedade, da nossa cidade de Guarujá e Vicente Carvalho, debater os principais problemas e principalmente as soluções para esses problemas. E se você acha que tem problema para atravessar uma rua, andar uma calçada, imagina o sofrimento que aguenta um deficiente físico numa cidade mal planejada que cresceu de forma desordenada, muitas vezes sem a devida atenção do poder público. É para conversar sobre esse assunto que nós convidamos aqui e gentilmente atendeu o convite Valdinei Santos, ele que é presidente da Associação dos Deficientes da Ilha de Santo Amaro, a quem eu dou boa noite. Obrigado por ter vindo, Ney. Boa noite, Valdir. É uma satisfação muito grande e uma alegria tremenda ter recebido esse convite de vocês. E é com bastante alegria que a gente vai conversar um pouco sobre o tema das pessoas com deficiência. O Ney diz é que na cidade já é praticamente uma referência, né, Ney, com a questão do trato dessas questões envolvendo principalmente o deficiente físico, né? Embora seja um ativista social com intensa participação aí na cidade, já foi até candidato, né, Ney, a vereador em outras ocasiões, mas o Ney ele tem, por exemplo, como uma das suas principais bandeiras a questão do transporte público, um direito de todas as pessoas, mas que para o deficiente acaba se tornando um problema a mais. Como é que está como é que está a cidade, como é que a cidade está tratando o deficiente físico, tópico número 1, com relação ao transporte coletivo? Você veja bem, Valdir, você explanou aí toda a minha trajetória. É bom, para quem não sabe, ter a informação que eu também venho da escola do CRPI, né, que é um centro de recuperação de paralisia infantil, e da qual põe no meu sangue essa briga, essa discussão intensa que é a questão relacionada à acessibilidade, principalmente às pessoas com deficiência. O transporte, Valdir, quando a gente fala em transporte, a gente se torna até um pouco chato de estar falando que o transporte está muito ruim. A cidade cresceu, as ruas estão horríveis, então o transporte em si não tem como ficar bom, não tem como a gente aprovar esse transporte atual. Você veja bem, Valdir, nós temos 5 associações de pessoas com deficiência, cada um com seu trabalho de relevância na cidade. E a DISA foi constituída, é a única que foi constituída para lutar pelos direitos. Talvez a gente não seja muito bem visto por causa disso, né? Então, Valdir, o transporte a gente não consegue saber, Valdir, qual o horário que se passa um adaptado, quantos ônibus adaptados tem. A gente não consegue, Valdir, por exemplo, ter acesso ao termo de compromisso firmado entre a municipalidade, ou seja, o executivo, o legislativo e a empresa, na qual a empresa se compromete a antecipar a lei, ou seja, os ônibus que tem, Valdir, de ser totalmente adaptado na 100% da sua frota até 2014, a empresa tem um compromisso conosco e com a própria prefeitura de que vai antecipar para 2012. Onde está esse documento que você não consegue ter acesso? Esse documento, Valdir, foi tratado entre uma comissão nomeada pela prefeita e a direção da Translitoral. E a prefeita própria declarou isso o ano passado, né? Então nós estamos essa semana ainda, Valdir, já essa semana, entrando com um requerimento solicitando a cópia desse termo de compromisso, né? Então a gente vai ter acesso a isso aí, vamos querer saber e vamos cobrar a empresa, porque hoje a desculpa nós temos 80% das viagens adaptadas. A gente não quer saber de 80% da viagem adaptada, nós queremos saber dos ônibus, a quantidade, prefixo, placa, itinerário, sabe? Porque não tem como, a gente fica numa dificuldade tremenda, Valdir, para saber a quantidade dos ônibus adaptados. Além de todas as dificuldades, então agora tem uma dificuldade a mais, que é a informação, o acesso à informação. Você estava falando, por exemplo, a prefeitura, por exemplo, divulga muitas vezes, a própria empresa, que Guarujá tem uma frota considerável, uma quantidade, uma acessibilidade razoável no transporte público, mas a estatística acaba não sendo feita em cima da quantidade de veículos, é isso? Valdir, eu acho que aí eu fico bem tranquilo, bem sossegado para dizer qual o problema. Então o problema ou estão se comprando ônibus adaptado e não estão colocando para rodar,
Ou eu acho que a comissão ou os assessores da prefeita estão levando totalmente as informações totalmente erradas para ela, Porque a Valdir. estatística é em cima da quantidade de viagens. Um ônibus uma linha que tenha uma intensa Circulação, acaba exatamente. aumentando a estatística. Nós sabemos que, por exemplo, um 19, ele tem bem mais circulação do que um 25. Vamos imaginar? Põe né? um ônibus adaptado lá no Se 19. põe um ônibus, talvez o 19 até cumpra, aí quase 50% das viagens adaptadas. Nós não queremos essa porcentagem. Nós queremos saber, Valdir, exatamente a quantidade de ônibus, qual o trajeto. Nós discutimos no RTG, Valdir, da qual eu faço parte, representando as pessoas com deficiência, que com muito custo me colocaram nessa comissão. Nós requeremos e foi aprovado pela nossa comissão de que a prefeitura, através do seu departamento de comunicação, colocaria dia sim, dia não, os horários e os itinerários e os adaptados dos ônibus, toda a sua escala bonitinha, no DO. Já adiantaria bastante, sabe? Não adianta agora você colocar, Valdir, por exemplo, esses totens nos terminais, pode qualquer um chegar lá. Você vai bonitinho, saber o itinerário do ônibus, só que você vai ficar com uma dúvida. Será que esse ônibus é adaptado? Muitas vezes não é adaptado e o rapaz, a pessoa que se utiliza desse transporte adaptado, ele perde o horário no médico, no trabalho, às vezes perde até a mulher por falta de chegar no horário certo. Perde a mulher. Perder a mulher é cruel, né, Rodrigo? Agora, toda essa luta, a justiça está do lado do deficiente físico. Isso ninguém está pedindo nenhum favor, né? Valdir, na verdade, assim, na administração passada, a gente teve também bastante dificuldade de informações, de colocar os nossos projetos para funcionar, né? Então a informação que traziam para nós, Valdir, era o seguinte, o prefeito não sabe disso. Então então tudo bem, o prefeito não sabe disso, então vamos levar para o prefeito esses problemas. Levamos, e mesmo assim naquela época não resolveu. Agora, o comentário também é isso, Ney, olha, a prefeita não está sabendo disso. Então, Valdir, tivemos uma audiência pública sobre o transporte adaptado, que estamos elaborando uma ata, estamos nos reunindo a semana que vem com todos os deficientes possíveis na sede da ADIS, as portas fechadas, e dali vai sair o que realmente está acontecendo com o transporte. E vamos encaminhar para a prefeita, vamos encaminhar para a OAB e vamos encaminhar ao Ministério Público, bem como a Câmara dos Vereadores, para todos não alegarem, ninguém alegar que não tem informação do que está acontecendo. Mas agora, já existe algum TAC, algum termo de ajustamento de conduta mediado pelo Ministério Público entre a Prefeitura, a empresa e os deficientes? Então, Valdir, sobre essa questão em si da nossa audiência pública, que foi por unanimidade a questão do cartão transporte, nós antecipamos a nossa audiência pública, que seria sempre assim, todo ano a gente faz no final de maio, começo de junho. Esse ano, com todos esses problemas, a gente antecipou para o mês de abril. E pretendemos isso. Ao levar ao conhecimento do judiciário, o judiciário marque aí um café da tarde, um chá da tarde entre nós, representantes da pessoa com deficiência, o Poder Público Municipal, a chefe do Executivo e um representante da Câmara, e a gente realmente sente e elabora aí um TAC bem bacaninha que agrade aí a maioria do usuário. E qual é o problema com o cartão de transporte que você falou que foi o tema da audiência? Valdir, então, nós elaboramos 4 tópicos. O primeiro foi que a gente, na verdade, ficamos aí mais de 5 horas debatendo o cartão transporte e não conseguimos, porque os assessores da prefeita chegaram lá muitos nervosos, muitos despreparados, achando que porque é uma associação de deficiente vai aguentar gritos e berros e dedo na cara e ficar quietinho. Então provamos para eles que não é bem assim não, a coisa é sentado na mesa na democracia. Então, Valdir, nós elaboramos aí nós discutimos o cartão transporte, por quê? Porque não se sabe quando se carrega esse cartão transporte, não se sabe se o cartão transporte tem os créditos, quando que vai recarregar. Então muitas vezes a gente recebe lá a visita de mães da PAI dizendo, fui passar com meu filho, eu sou acompanhante dele, só que não tem crédito. E muitas das vezes os motoristas, por recomendação da empresa, manda descer aquela pessoa que não tem o cartão. Então a gente foi juntando todos esses problemas, elaboramos um requerimento e chamamos essa audiência pública para transporte. E chega a ter casos em que o deficiente, o seu familiar, assim, é barrado na catraca do ônibus, assim, na roleta do ônibus?
Valdir... Por falta de carregamento do cartão? Do cartão. Pasmem, mas lamentavelmente isso. A pergunta certa foi essa mesmo, Valdir. Tem casos sim, na maioria dos casos não tem o cartão, eles mandam descer mesmo. Até admito que o motorista não tem culpa nenhuma, porque ele já é o operador do elevador, ele é o cobrador, ele é o motorista, ele é o operador ele é o responsável por vistoriar aquele cartão. Ele é conferente de cartão. Ele é conferente de cartão, ele é orientador, ele é tudo. Então, ele tem a ordem do superior da empresa para não deixar passar. Importante lembrar que esse é um benefício conquistado, um benefício adquirido pelos deficientes. O cartão quem tem que carregar é a prefeitura. A prefeitura tem isso no contrato, através de alguns decretos, né? E ela assume a responsabilidade de pagar pelo deficiente. Então, você que tem deficiência, você que tem o cartão transporte, você que é acompanhante de algum deficiente, que falar que o cartão é gratuito, não é gratuito não. Sai dos cofres da Secretaria Municipal de Assistência Social e não é pouco não. É bastante dinheiro que vai todo mês para a empresa. E outra, Valdir, nós chegamos à conclusão que a empresa, no mau sentido, ela usa os deficientes, Valdir. Ela usa, por quê? Porque ela sabe que o deficiente vai se manifestar, a prefeitura não tem o que fazer a não ser pagar. Então ela pagou, a gente vai ter o cartão carregado. Não pagou, ela manda descer mesmo, porque sabe que aquele deficiente vai vir na entidade reclamar e o representante do deficiente vai levar os conhecimentos do poder público. E muitas vezes agora a gente está tendo que recorrer à imprensa para falar das nossas indignações, porque o poder público não quer nos ouvir. Haja vista que a prefeita, lamentavelmente, mais uma vez, sem nenhuma justificativa, ela não foi no nosso evento, que a gente contava realmente com a presença dela lá. Tem uma boa oportunidade para debater este e outros problemas. Seria, por mais competente que ela ache que os seus assessores sejam, não é a mesma coisa dela estar sentindo ali o calor, até porque ia ser muito bem recebida, que a gente realmente tem um carinho muito grande por ela, mas realmente está deixando a desejar com esses seus assessores. A organização, pelo visto, é uma arma forte, uma arma consistente aí dos deficientes na conquista dos seus direitos, né? Você falou que além da ADISA, que tem até audiências públicas anuais, tem outras entidades também. Quer dizer, a organização está sendo um ponto positivo aí nesse momento que nós vivemos. Valdir, nesses últimos anos que eu estou à frente da ADISA, a gente sempre procurou, Valdir, debater mesmo os nossos direitos. E parar com aquilo que deficiente é transporte público gratuito, que deficiente é cesta básica, que deficiente tem que ir num baile, num show, numa danceteria sem pagar. A gente não quer nada disso, a gente não quer isenção de nada, nós só queremos ter o direito de ir e vir sem precisar ninguém carregar a gente no colo, sem precisar ninguém estar empurrando a gente quer ter esse direito. Agora, o que adianta, Valdir, você falar que tem 82% das viagens adaptadas, quando é 10 horas da noite recolhem os adaptados todos, o deficiente que estiver na rua tem que vir tocando cadeira ou pagar um táxi. Então essa que é a nossa indignação e alguém tem que nos ouvir, pelo amor de Deus. Tocar cadeira é vir arrastando, praticamente arrastando uma cadeira de roda. No nosso linguajar, Valdir, tocar cadeira é o deficiente tocar a cadeira com as suas próprias mãos. Andar a pé já é duro quando a gente pega de ônibus, né? Imagina exatamente. Tocar uma cadeira. É lamentável. A ADISA tem quantos associados hoje? Valdir, a gente resgatou aí bastante associado que por motivos diversos se afastou. E hoje nós temos em torno de 2.200 pessoas associadas. É muito pouco, Valdir, no universo do Guarujá, que hoje chega a 38 mil deficientes, pessoas com deficiência. Isso sem contar, Valdir, que no ano de 2006, o STF, eu não sei como é que chama essa parte jurídica, certo, mas o STF determinou que a pessoa que tem uma deficiência monocular, ou seja, que ela não tenha visão num único olho, ela é considerada deficiente. Esses dados a gente ainda não tem nesses 38. Uhum. Quando a gente tentar conseguir um censo, porque esse censo de 38 mil deficientes, Valdir, é do censo de 2000. Nós estamos hoje em 2010, 10 anos a mais, né? Por mais que tenha erradicado a paralisia infantil, a polio, que não existe mais, graças a Deus, mas hoje o deficiente monocular, ele é considerado, a pessoa monocular ela é considerada deficiente, que logo vai entrar nessa lista.